Bom, gente, então, como eu tinha prometido a vocês, essa aula ela vai ser especificamente para fazer as demonstrações daquelas 3 equaçõezinhas que eu apresentei na aula de equações do movimento uniformemente variado, tá certo? Lembrando que eu estou me detendo apenas a demonstrações que abarcam o ensino médio, tá? A matemática que vai ser utilizada aqui é uma matemática exclusivamente do ensino médio, tá? Para demonstrar a função horária da velocidade, nós vamos partir da expressão da aceleração. Nós sabemos que a aceleração é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Então eu vou escrever essa aceleração dessa outra maneira. A variação da velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido. A variação de tempo é tempo final menos tempo inicial. Aqui nós vamos fazer uma consideração importante. Para todos os casos, nós vamos considerar que o tempo inicial é igual a zero. Ou seja, todo o movimento começa quando eu inicio o meu cronômetro a partir do zero, tá bom? Então, fazendo isso, esse T0 aqui, ó, ele vale zero. Então, essa expressão ela fica assim, ó, A igual a V final menos V0 sobre T final, que eu vou chamar de T, tá bom? Vou chamar de T. Bom, você deve lembrar que aqui embaixo desse A tem um 1, né? Para a gente poder fazer o produto dos meios pelos extremos. Então, quando eu faço ó, esse 1 multiplicando VF menos V0, né? Eu tenho que multiplicar ele todo. Então, 1 vezes VF dá VF menos 1 vezes V0 dá V0. Isso tem que ser igual a A vezes T, né? Aí eu faço o produto aqui agora, ó. A vezes T. Então eu vou fazer A vezes T que dá AT. Eu vou pegar esse V0 que está subtraindo e vou passar para o outro lado. Como ele está negativo aqui, quando ele vai para o outro lado ele vai positivo. Então VF tem que ser igual a V0 mais AT. Certo? Então essa é a função horária da velocidade, tá certo? Aqui está no caso mais, mas você tem que lembrar que quando a gente vai falando de uma desaceleração, esse valor de A é negativo, tá bom? Ok, então vamos agora para a função horária dos espaços. Essa eu vou partir do gráfico da velocidade por tempo. Por que eu resolvi partir do gráfico da velocidade por tempo? Por causa daquele detalhe, não sei se você vai lembrar, daquele detalhe, daquela propriedade que diz que a área desse gráfico V por T, ela é igual à variação de espaço. Então, estou partindo daí por causa disso, tá bom? Tá, olha só. A área sobre a curva aqui, ó, é toda essa figura aqui, certo? Essa figura, ela é um trapézio. Então, você pode fazer essa demonstração a partir da área do trapézio. Fica até como exercício para você. Tá? Lembrando que a área do trapézio é base maior mais base menor, tudo isso vezes a altura dividido por 2. Tá bom? Nesse caso aqui eu não vou fazer assim, eu vou dividir isso, por isso que tem esses tracinhos aqui, ó, porque eu quero dividir essa figura em duas. Eu quero dividir essa figura num retângulo, que eu vou colocar aqui, ó, é a área desse retângulo, tá? E eu vou dividir num triângulo aqui, ó, a área do triângulo, tá bom? Então eu tenho aqui embaixo, aqui eu tenho um retângulozinho, ó, vou calcular a área dele, depois eu vou ter aqui em cima a área de um triângulo, vou calcular a área dele. Quando eu somar as duas áreas, eu tenho a área total dessa região aqui de baixo, tá? Então vamos lá, ó. A primeira coisa que eu vou fazer é determinar essas distâncias aqui, tá? Então olha só, essa distância aqui, ó, ela mede quanto? Ó, mais uma vez, eu quero que você perceba que eu estou colocando o tempo inicial igual a zero, fazendo esse T0 igual a zero, tá? Então essa distância todinha aqui, ó, é TF menos zero, que dá TF, tempo final, certo? Essa distânciazinha aqui, ó, daqui até aqui, ela mede quanto? De 0 até V0, portanto ela mede V0 menos 0, que vai dar V0. E essa distância aqui, gente, ó,
essa distância aqui, ó, ela todinha é de 0 até VF, certo? Se ela é de 0 até VF, toda essa distância deveria ser VF, que é VF menos 0. Mas eu só quero esse pedacinho aqui, ó. Então, como é que é esse pedacinho? Esse pedacinho ele é exatamente VF menos V0. Então, eu tenho todo o VF e estou descontando essa distânciazinha, que é V0. Isso quer dizer que é VF menos V0. Então, olha só. Essa distânciazinha é VF menos V0 e essa outra distânciazinha é só V0. Tá bom? Então, vamos primeiro calcular a área do retângulo, tá certo? A área do retângulo é base vezes altura. Base T final vezes altura V0. V0. Eu vou organizar isso e vou dizer que é V0 TF. Tá? Mas aí eu quero que você lembre, eu estou querendo generalizar. Então, em vez de usar TF, eu vou usar só T. Então, é V0T. Tá bom? Eu estou generalizando. TF é igual a T. Pronto. Então, nós já temos aqui a área do retângulo. Certo? Agora, vamos calcular a área do triângulo. Lembrando que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. A base desse triângulo é essa aqui. A altura desse triângulo é essa. Então, como é que vai ficar a área do triângulo? A área do triângulo é base TF vezes a altura. Quem é a altura? VF menos V0. VF menos V0. Então, organizando aqui a área do triângulo, eu vou colocar VF menos V0. Tudo isso que multiplica T. Onde esse T é o TF. Tá bom? Multiplica T. Pronto. Então, eu já tenho aqui... Ah, perdão. Faltou aqui o dividido por 2, hein? Dividido por 2. Não esqueçamos do dividido por 2. Certo? Então, aqui eu tenho a área do triângulo e a área do retângulo. Tá? Essas duas aqui, ó. Como é que eu sei a área total debaixo dessa figura? Somando as duas. Então, a área total é a área do retângulo mais a área do triângulo. Ou seja, qual é a área do retângulo? V0T. V0T. Mais a área do triângulo. VF menos V0 sobre 2 vezes T. Sobre 2. Ok? Tá. Então, olha só. Eu vou continuar aqui em cima. Eu sei, gente, que a minha área é o meu ΔS. Portanto, eu vou tirar esse A e vou colocar ΔS. Então, isso vai ser ΔS igual V0T mais. Você concorda comigo que esse VF aqui, ó, ele está multiplicando, esse T aqui, ó, ele pode ser distribuído aqui e aqui. E como tem um 2 embaixo, o 2 também atua no VF e atua no V0. Então eu posso escrever essa expressãozinha assim, ó. VFT sobre 2. Aqui tem um menos, né? Menos V0T sobre 2. Olha só. V0T e V0T. Então eu vou juntar esses termos. Isso aqui vai ser, ó, V0T menos V0T sobre 2. E aqui eu tenho VFT sobre 2. Mas VF é a mesma coisa que V0 mais AT. Então eu vou trocar esse VF aqui por V0 mais AT. Então isso aqui vai ficar, ó, mais, ó, V0 mais AT. Isso aqui multiplicando T sobre 2. Tá? Lembrando que isso aqui, ó, é VF. Que é dessa função aqui, tá? Então, ΔS vai ser igual. Olha só, vou repetir esse termo. V0T menos V0T sobre 2, mais, vou fazer de novo esse passo aqui, gente, ó. Distribuir o T e esse 2 aqui, ó. Então, esse T multiplica o V0 e esse T multiplica o AT. Todo mundo dividido por 2. Então, isso vai ficar assim, ó. T vezes V0 dá V0T, só que é dividido por 2. Aí agora aqui, ó, T vezes AT dá AT ao quadrado, né? Porque eu estou fazendo T vezes T dá T ao quadrado. Isso dividido por 2. Então, olha só, esse elemento aqui, ó, cancela com esse, ó. Que são iguais e tem sinais contrários. Então, sobrou o quê? Sobrou
V0t mais AT2 sobre 2. Mas quem é ΔS? ΔS não é S menos S0? Não é o espaço final menos o espaço inicial? Então isso é igual a V0t mais A sobre 2t ao quadrado. Então eu vou pegar esse S0 que está negativo e vou passar para o outro lado. Como ele está negativo, ele vai positivo. Então, nós vamos ter S final igual a S0 mais V0t mais AT2 sobre 2. Essa é a função horária dos espaços. Certo? Então segue aí a demonstração dela a partir da área da curva, né? Da curva V por T. Ok? Certo. E a equação de Torricelli, gente? Como é que é a equação de Torricelli? Vamos lá. A equação de Torricelli, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar essa expressãozinha aqui, ó. ΔS igual a isso aqui. Tá certo? Olha só. ΔS é igual a V0t mais AT2 sobre 2. O que eu vou fazer? Vou multiplicar todo mundo por 2, tá bom? Então olha só, vou multiplicar todo mundo por 2. Quando eu multiplicar todo mundo por 2, ó, vai ficar assim, ó. 2 vezes ΔS, que vai dar 2ΔS, igual 2 vezes V0t, que vai dar 2V0t. 2 vezes AT ao quadrado sobre 2 é como se eu cancelasse um 2 com 2 e sobra AT ao quadrado. Guarda aí essa equação. Vou chamar ela aqui de equação I. Equação I maiúsculo. Tá? Agora olha o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui nessa equaçãozinha aqui, ó. E nessa equação eu vou isolar o tempo. Preste atenção. Vou pegar a função horária dos espaços. Vou fazer aqui do lado. Para ganhar espaço. Ó. V final é igual a V inicial mais AT. Eu vou passar o V inicial para cá, para a esquerda. Vai ficar assim, ó. V final menos V inicial igual a AT. Agora eu vou pegar o A e vou passar para cá. Como ele está multiplicando, ele vem dividindo. Então vai ficar assim, ó. V final menos V inicial sobre A, isso igual a T. Então isso quer dizer que no instante, ele é a velocidade final menos a velocidade inicial dividido por A. Tá? Lembrando que isso aqui poderia sair daqui também, tá, gente? Ó. Essa expressãozinha aqui, ó. Beleza, galera. Então olha só. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação aqui, ó, esse T que vale tudo isso, e vou substituir na equação 1. Então como é que vai ficar? Ó? Substituindo T na equação 1. Esse T aqui, ó, vai ficar assim, ó. 2ΔS igual a 2V0T. Então T vale isso, que multiplica V final menos V inicial sobre A, mais A, que multiplica T ao quadrado. Então é V final menos V inicial sobre A, só que tudo isso ao quadrado. Vou tentar fazer um pouco mais direto por conta do espaço. Então olha só, 2ΔS igual 2V0 vezes VF sobre A dá 2V0 VF sobre A, menos 2V0 vezes V0 dá 2V0 ao quadrado sobre A, mais, olha só, essa expressão aqui, ela é a mesma coisa que VF menos V0 tudo ao quadrado sobre A ao quadrado. Só que eu tenho um A ao quadrado aqui e tenho um A aqui fora. Então eu posso escrever assim, ó, A sobre A ao quadrado que multiplica VF menos V0 ao quadrado. Certo? Então eu vou repetir isso, ó. 2ΔS igual, vou repetir, 2V0 VF sobre A menos 2V0 ao quadrado sobre A, mais
Ó, eu tenho um A aqui que eu posso cancelar com um desses aqui, que é o 2. Então esse aqui ficou 1 sobre A aqui embaixo, que multiplica. Agora vamos aqui, ó. Isso aqui é um produto notável, é o quadrado, eu vou pegar o quadrado do primeiro, VF ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2VF, V0, mais o quadrado do segundo, V0 ao quadrado. E esse termo aqui, ó, 1 sobre A, multiplica todo mundo. Então isso aqui vai ficar, ó, 2ΔS igual a 2V0 VF sobre A, menos 2V0 ao quadrado sobre A, mais 1 sobre A vezes VF ao quadrado, vai ficar VF ao quadrado sobre A. Aí, ó, menos 1 sobre A vezes 2VF V0, fica 2VF V0 sobre A. Mais com mais dá mais. 1 sobre A vezes V0 ao quadrado, fica V0 ao quadrado sobre A. Então, nós vamos ficar com 2ΔS igual, olha só, esse termo aqui, gente, ó, 2V0, VF-V0 sobre A, e esse aqui, ó, é a mesma coisa, só que um é positivo e outro é negativo, então eu posso eliminar esse daqui, tá? Outros termos, nós temos como operar com eles, por exemplo, ó, menos 2V0 ao quadrado sobre A, mais V0 ao quadrado sobre A, é como se eu tivesse menos 2 mais 1, que dá quanto? Menos 1. Então vai ficar menos V0 ao quadrado sobre A. E aqui, ó, mais VF ao quadrado sobre A. Certo? O que é que eu vou fazer agora? Vou multiplicar todo mundo por A. Então, multiplicando por A. Quando eu multiplicar por A, ó, A vezes esse termo vai ficar 2A ΔS. 2A ΔS. Aí, ó, esse A vai cancelar esse A. Isso vai ser igual a menos V0 ao quadrado. Matei esse A com esse. E esse A vai cancelar esse aqui de baixo também. Vai sobrar só... Perdão. Vai sobrar só mais VF ao quadrado. Então, se eu pegar esse V0 ao quadrado e passar para cá, ele vem positivo. Aí vai ficar assim, ó. Vou só organizando já, ó. VF ao quadrado igual... Como ele passa para o outro lado, ele vai positivo, fica V0 ao quadrado mais 2A ΔS, tá? Que é a equação de Torricelli, certo? Então, tá aí. Essa foi uma aula específica só para demonstrar as equações. Lembrando que saber a demonstração das equações é muito importante, tá certo? Mas se você tiver como memorizar aquelas equações naquele quadro, você vai conseguir mais tempo na resolução das questões, para você não ter que demonstrar e tal, para poder resolver o problema, tá certo? Então, a minha sugestão, memorize aquelas equações e, na sequência, aprenda a fazer as demonstrações, tá bom? Então, até mais